E aí, Bruno, dentro desse mapa mental, a gente não consegue memorizar ou saber tudo que a gente já estudou, enfim. Então, existem algumas verdades absolutas que não são tão verdades assim, quando a gente pega o conceito e saiba que é fácil aplicar na prática. Então, por exemplo, tem aquele treino 3 de 15, e esse 3 de 15 ele pode ser bom, né? Você falou disso na maratona. O método pirâmide pode ser que não seja tão bom assim, né? Vai depender muito de como isso é aplicado, né? Então, aquilo que é muito bom, dependendo da forma que você utiliza, não pode ser tão bom assim, e aquilo que é muito ruim pode ser que não seja tão ruim. E aí, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa história aí já que você mencionou do mapa mental dentro das suas reuniões ou alguma coisa nesse sentido, dentro com essas verdades absolutas e essas quebras de paradigmas. Ó, nós gostamos de quebrar paradigmas, né? Nós gostamos de mostrar algo que muitas vezes foge do habitual, do rotineiro, né? Porque quando a gente entra no automático, a gente para de pensar. E é isso que acontece muitas vezes com o profissional que está ali no dia a dia do batidão de personal, do batidão de treinador, onde ele dá treino de 7 da manhã às 6 da noite. Ele não vai ter cabeça livre para ele pensar todos os detalhes, né? Então, a gente está querendo caminhar do lado ali para ir clareando esse pensamento do treinador e do personal. E aí o mapa mental ele entra justamente nessa parte de trazer alguns conceitos para clarear e ele lembrar o que a literatura fala, o que a ciência traz de informação. E na relação da quebra de paradigma, quando a gente criou o mapa mental, e essa discussão começou com uma brincadeira nossa de assim, às vezes o 3 de 15 é bom, né? Todo mundo crucifica o profissional que prescreve 3 de 15 na academia de musculação, mas às vezes o 3 de 15 pode ser bom na academia de musculação. E quando o 3 de 15 pode ser bom na academia de musculação? Vamos quebrar esse paradigma aí. Sabe quando que o 3 de 15 pode ser bom na musculação? Quando você tem um planejamento onde você tem o objetivo de melhorar a resistência de força. Legal, você percebeu que o atleta precisa melhorar a resistência de força. Aí você mensurou que o aluno demora 1 segundo para cada ação da repetição, ou seja, 1 segundo para ação concêntrica, 1 segundo para ação excêntrica. Beleza, vão ser 30 segundos a duração da série. Aí você percebeu que para melhorar a resistência de força, você pode melhorar o metabolismo anaeróbico lático. E o metabolismo anaeróbico lático tem uma taxa de produção de energia elevada em 30 segundos. Então, com 15 repetições, você atinge o tempo de 30 segundos, porque o músculo percebe tempo, o músculo não conta a repetição. Whatever repetição. Você pode fazer 2 repetições, 15 segundos cada repetição, e vai ser a mesma coisa com a repetição de 15 segundos, 1 segundo por repetição. Não estou exagerando, mas o que importa é o tempo. Então, e aí a carga que você está atingindo é uma carga suficiente para gerar estímulos às fibras do tipo 2. A gente discutiu sobre o princípio do recrutamento, né? Quando recrutar fibras do tipo 2, a gente precisa de carga e a gente precisa de estímulo neural para isso. E às vezes essa carga dentro do 315 atende. E aí, quando você faz essa tomada de decisão baseado não somente em decidir série e repetição, mas pensando em duração da repetição, pensando em duração total, pensando em via energética, pensando na relação com carga externa levantada, na carga externa total, no objetivo do planejamento, você avaliou que o seu aluno precisa de resistência de força, ou 3 de 15 encaixando. E aí, um monte de profissional crucificando quando tem uma ficha 315. Mas você realmente sabe por que está aquela prescrição naquele programa? E aí na maratona, então, a gente mostrou 14 variáveis que precisam estar presentes no nosso checklist, na prescrição do treinamento de força, por exemplo, que faz a gente ter uma prescrição mais aprimorada. E a mentoria ela vai pegar esse checklist e vai linkar com avaliação, monitoramento e planejamento. Legal. Só que isso não é só para treinamento de força, isso é para treinamento aeróbico. Um exemplo no treinamento aeróbico. Profissionais que vão prescrever treinamento aeróbico. Hoje é o dia do longão. E aí eu escutei que o dia do longão era 30 minutos. Eu falei, 30 minutos. Tá, que intensidade que ele vai correr? Não, ele vai correr para PSS 5. Mas você sabe qual que é a velocidade da PSS 5? E se essa velocidade
for muito abaixo do limiar anaeróbio, é uma velocidade que ele aguenta fazer 60 minutos. Esse 30 minutos não é longão coisa nenhuma, é estímulo débil. Então, seu treinamento aeróbico ele vai ser estímulo débil. Aí você vai e prescreve um treinamento de HIIT, por exemplo, numa intensidade que poderia ser uma intensidade de treinamento contínuo. Mas você avaliou essa velocidade do treinamento aeróbico? Não, não avaliei, não fiz nenhum teste. Então, como é que você vai prescrever um treinamento intervalado se você não tem zonas de velocidades avaliadas? E aí, você sabe que se você der uma prioridade no seu planejamento para um treinamento contínuo, ele melhora mais a economia de movimento que um treinamento intervalado, mas que se você der uma prioridade para o treinamento intervalado, ele melhora mais as funções cardiovasculares do que um treinamento contínuo, dependendo, isso impacta mais no VO2. E aí, o que o seu aluno precisa melhorar? Você avaliou isso? Você planejou? Você sabe que você precisa ali de no mínimo 4 semanas para melhorar o VO2? Olha a quantidade de coisas que você precisa pensar para prescrever um treinamento aeróbico. A gente discutiu isso, a gente organizou esse checklist. Então a mentoria ela vai trazer muito essa organização de ideias e conceitos para linkar justamente para você quebrar paradigmas, gente. Parar de pensar somente em parâmetro de prescrição. A gente tem que pular esse patamar, né? Começar a pensar de uma maneira mais complexa.